E aí você fica pensando: "Ok, eu entendo que agora é erro, não é erro, é processo, eu reconheço, eu valido o erro do meu filho, eu humanizo a minha relação com ele, tudo bem, mas e se tiver tido uma repercussão maior? Ou se, Rossandra, eu tô achando essa aula agora, mas cara, faz muito tempo que eu venho errando, faz muito tempo que eu não venho reconhecendo meu erro, faz muito tempo que eu venho com culpa e a coisa desandou. O que que eu faço?" Bem, é o que eu quero responder para você agora na nossa aula. Falar um pouquinho de um tema chamado reintegração de posse afetiva. Como é que surgiu esse tema? Na verdade, ele é um capítulo de um livro que eu tenho chamado Help Me Educo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa na possibilidade de entender que nesse processo em que a gente vai educando os filhos e cometendo erros sem ter consciência, porque ter consciência não é uma coisa que a gente adquire, gente, na noite de Réveillon de 31 de dezembro. Ah, vou fazer um checklist do que eu fiz no ano. Não vai funcionar. Você não lembra o que você fez segunda passada. Então, ter consciência de si é algo que tem que ser cotidiano. Na medida em que cotidianamente eu vou tomando consciência de quem eu sou, eu posso corrigindo isso cotidianamente, sem acumular. Então vamos lá. Mas aí, Rossandro, eu olhei essa aula primeira sobre erros e agora eu estou me sentindo mal porque eu acho que eu perdi a mão, a coisa desandou. Então minha proposta é você imaginar o seguinte: você continua sendo o pai, a mãe, a avó, a pessoa que cuida, a pessoa que ama e a pessoa que banca as contas, tá? Então você tem poder de retomar o espaço que você perdeu. E aí eu vou retomar um conceito que eu trouxe da aula anterior. Não se culpe se você vem errando até hoje, mas assuma um compromisso de, a partir de hoje, você não erra mais. É o que a gente chama de trocar culpa por responsabilidade. Ok, eu agora entendi que eu fui me culpando, e aí quando ele pediu um tênis eu dava, quando ele pediu um telefone eu dava, quando ela pediu uma roupa eu dava, porque eu estava meio que pagando a conta da culpa que eu tinha. Agora eu tomei consciência de que é isso, e eu acho que não é legal, não é funcional, não é bom para a relação com o filho, com a filha. Eu quero que seja mais madura, mais assertiva, mais afetuosa e não uma troca. Então, tenho que retomar o lugar. Claro, você tem que pensar o seguinte: vai dar um pouquinho de trabalho, porque já está acostumado que vai ser sempre assim, né? Você comete um erro, eu faço uma cara de birra, choro e você me dá o que eu quero. Ou ficar vendo desenho na sala, ou ficar dormindo na hora que eu quiser, ou me dar um telefone novo, ou me permitir dormir tarde, ou deixar com o computador ligado. E você sente que você não fez bem e que tem que retomar isso. Então, você vai ter que primeiro, aceitar esse erro cometido até aqui, se perdoar em relação a isso e pensar: tenho que bolar uma estratégia de recuperar o poder que eu perdi, que é a reintegração dessa posse afetiva, desse lugar de pai e de mãe que você perdeu. Porque em algum momento a criança ela começou a assumir. Sabe a coisa mais perigosa? É quando se dá poder a quem não tem maturidade. Então, quando se dá poder a uma criança que não tem maturidade, ela vai usar de forma equivocada, não é porque ela é má, é porque ela não tem maturidade para fazer escolha com o poder que lhe é dado. Então, durma a hora que você quiser. Ela vai fazer o quê? Ela vai dormir tarde, vai acordar de manhã altamente cansada, vai estudar muito pouco, vai ter um nível de memorização muito ruim, você vai ter que contratar professor particular, mas ela vai assistir aula com o smartphone do lado, porque você deixou, porque você tem culpa, e aí, mais uma vez, a cada notificação que ela olha, ela não vai se concentrar no conteúdo, e isso é um efeito dominó. E já atendi em casos, e lembro no consultório, quando entrou um pai assim: olha, eu trouxe aqui, eu sei que você não atende adolescente, se você atende mais adulto, mas me ajuda, eu trouxe meu filho, ele não estuda mais, ele era um aluno brilhante, papapá, 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 eu escutei, tá bom, e o que que aconteceu que ele perdeu esse brilho? Nada, de repente. Eu digo: não, não existe de repente. A lei do de repente não existe. Alguma coisa aconteceu que o senhor ainda não percebeu que foi responsável por isso. Tenta retomar aí alguma coisa que aconteceu que a partir disso desandou. Aí ele parou, pensou e fez. Foi depois que eu instalei a banda larga da internet lá em casa. Então tá, o senhor entendeu que antigamente ele estava com internet de escada, era naquela época, né? Aquele barulhinho de modem. E aí não, você entrava rápido. E aí, claro, ele começou a ver um monte de coisa rápido, e veio o streaming, veio tudo, veio o YouTube e tal, e baixar na época música no Napster. Hoje em dia é muito mais simples, mas o adolescente olhou para mim e disse assim: na verdade, eu acho que nem eu preciso de namorada mais, porque com internet de 30 GB, ele achava que não precisava mais do mundo, porque ele achava que todas essas satisfações estariam ali.
Se o que é que eu faço? Eu digo, seu filho não precisa de terapeuta. Ele olhou para mim, tu sabia? É mais grave. Precisa de psiquiatra, né? Eu disse, não, nem de psiquiatra. Então qual é o profissional que ele precisa? De um pai. Ele olhou para mim, como assim de um pai? Ele só precisa de alguém que entenda que ele não tem maturidade de lidar com a internet e que desliga o modem à noite. Aí o adolescente olhou para mim assim com ódio. E eu disse, você vai ficar com raiva de mim, mas um dia você vai me agradecer. Porque é isso que pai e mãe faz. Assume o lugar de pai e de mãe. Se eu não estou sabendo usar o telefone, eu não vou dormir mais com ele. Eu não vou levar para a escola. Vai ser fácil? Não. Vai fazer birra, vai fazer cara, vai fazer chantagem normal. Coisa que você já fez. Sabe aquela música que a Elis Regina cantava? Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Bem, é sobre isso. E Renato Russo atualiza, né? Você diz que seus pais não entendem, mas é você que não entende seus pais. Você culpa seu pai por tudo, mas isso é absurdo. São crianças como você. É o que você vai ser quando você crescer. Agora a pergunta é, você cresceu? Porque para assumir o lugar de pai e de mãe, você tem que ser maduro. E lembra que eu falei na aula anterior que maturidade não vem com o tempo, é escolha. Quem sabe não seja hoje o dia, a hora, para você começar a escolher ser maduro, madura e ser o adulto na sala. E dá trabalho, tá? Porque você vai ter que dizer sim, vai ter que dizer não nas horas corretas, vai ter que arcar com as consequências de toda a chantagem emocional que crianças e adolescentes fazem quando são frustradas. Eu dizia à minha mãe, sabe o que eu dizia para minha mãe? Você veio ao mundo para me tornar infeliz. E ela me dizia, eu não vim para o mundo para te tornar feliz. Ser feliz é um dever seu. Eu vim para o mundo para lhe tornar uma pessoa de bem. E vou fazer isso. E muitas vezes, para fazer isso, eu vou lhe frustrar. Não vou fazer o que você quer. Eu vou fazer o que é necessário. Isso é reintegração de posse afetiva. É simplesmente fazer o que tem que ser feito. Uma vez, eu roubei uma coisa. Era um negócio que eram as letrinhas vazadas que você fazia assim para encher. E eu roubei, cheguei em casa e disse que tinha achado na rua, mas não, ninguém deixa isso cair do nada e vai embora. Vamos lá, eu lhe conheço, o que aconteceu, confessei o crime. Ela, então vamos lá. Ela não me bateu. Fez uma coisa que, do ponto de vista, no dia foi pior, mas foi melhor. Ela me levou para o lugar onde eu tinha roubado esse negócio, me fez devolver a pessoa e pedir desculpa. Foi uma vergonha imensa. Imensa. Eu acho que eu preferi uma pizza. Sabe, apanhar, uma coisa física, porque aí eu me sentiria como vítima, como você foi perversa, você bateu em mim. Não, ela me levou, eu devolvi, voltei com um sentimento terrível de como é ruim você falar para alguém que você fez uma coisa moralmente questionável. E aí, a partir dali, não queria tocar em nada do que era dos outros. Inclusive, eu estava vindo no voo para cá e quando eu fui colocar minha garrafinha d'água, tinha um iPhone. Alguém tinha esquecido, né? E eu chamei a aeromoça. Ela disse, quem esqueceu? Eu disse, não, a pessoa que esqueceu, ela esqueceu lá onde eu peguei. Porque quando eu entrei nessa cadeira, eu estou aqui a dois conexões nessa cadeira. Então, foi lá, ela anotou, colocou, não, a gente vai mandar de volta. Talvez, se não fosse isso, eu dissesse, pô, tem um iPhone aqui, eu vou pegar, eu até posso comprar, mas é mais um, sabe? Tudo é esse aprendizado que acontece quando você ocupa o seu lugar de pai, de mãe. A criança, o adolescente tem que olhar, tem um adulto nessa sala. Tem alguém que dirige a minha vida. Para que um dia eu aprenda a dirigir a minha própria existência. Então, não é a culpa que vai resolver, é você reassumir esse lugar. Um dos vídeos mais conhecidos meus, que fez com que eu ficasse conhecido, foi um vídeo que eu conto a história de um amigo que foi pegar os filhos que estavam vindo da Disney. E que ele fica frustrado, porque ele pede para eu ir com ele para essa viagem, ele que não vou, que eu estou cansado. Não, mas vamos lá, que meus filhos vão voltar tão gratos dessa viagem, Rosana. Eu queria que você fosse comigo, porque vai ser tão bonito, eles vão estar tão felizes porque foram para a Disney. E conhecendo ele, a educação que ele não dava para os filhos, e sabendo como já eram os filhos, eu disse, cara, agora eu vou, porque você vai precisar de ajuda. Eu vou agora como terapeuta, não é como teu amigo, não. Porque vai ser tão frustrante para você. Como assim? Você vai ver lá. E foi frustrante. Você já vai ter visto esse vídeo. Os filhos chegaram lá com aquela cara de tédio, o pai perguntando como é que tinha sido lá. Eles, normal, pai.
perguntou se tinham trazido um presente para eles, e era para trazer alguma coisa para o senhor. Era o dia do aniversário dele. Ignoraram completamente o pai, ficaram com raiva, humilharam. E aí ele perguntou para mim, o que aconteceu? Eu disse, você cometeu muitos erros. Você deixou de ser pai. Você não é amiguinho do seu filho nem da sua filha. Você pode até ter uma relação mais amistosa com seus filhos que seus pais tiveram com você. Mas nunca você vai deixar de ter uma posição assimétrica, naturalmente assimétrica, desejavelmente assimétrica, para que um ego maduro ensine a um ego infantil como se tornar maduro, para ser uma relação simétrica de iguais. Em que a criança olhe para você como se fosse uma outra criança e diga, eu vou ficar intrigado de você, papai. Vou ficar intrigada de você, mamãe. Não, não é a amiguinha da escola que eu vou deixar de falar. Não sou sua amiguinha da escola, não sou seu amiguinho da escola. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou sua avó, eu sou sua tia. Não é bem assim. Aqui tem ordem. Então entenda que essa é uma relação que não tem essa coisa de sou amiguinho. Você pode completamente ter uma relação mais afetuosa até, mas mantendo sua posição hierárquica, que é fundamental para a formatação desse ego infantil, que vai olhar e perceber, tem alguém aqui que é adulto, cuida de mim. Sabe por que as crianças no passado têm muito mais memórias afetivas mais leves do que as de hoje? Porque no passado a gente só brincava, porque os adultos escolhiam por nós. O que a gente ia comer, a hora que a gente ia dormir, então a gente era criança. E naturalmente depois eles foram dando opções entre dormir tal hora ou tal hora, ver tal desenho de tal hora a tal hora, depois comer isso ou aquilo, até que foi dando autonomia total. Então, se você em algum momento da vida cometeu erros que se acumularam a ponto que você olhou a primeira aula e agora está pensando, o que é que eu faço agora? Porque não foi um errinho, foram vários. Retome seu lugar. Reintegre-se na sua posição de alguém que ocupa um espaço de autoridade, de amor e de autoridade. De alguém que entende que disciplina é fundamental para a construção do caráter, formação da personalidade, de princípios e valores que nortearão. Porque, veja, o objetivo da educação é que a gente crie as condições para que, na nossa ausência, esse indivíduo saiba navegar no mar da existência. E se no passado a adolescência era uma coisa complicada, hoje é muito pior. Então, quanto mais eu assumo meu lugar, mais segurança eu dou aos filhos de que tem alguém aqui que cuida, que diz não, que zela, porque sabe o papel que ocupa. É mais trabalhoso, sabe, gente? É muito mais fácil chegar assim em casa cansado e dizer, toma, vai ver aqui um pouquinho de... Toma meu telefone, vai ficar na televisão, porque eu estou cansado, porque tem essa coisa assim. Mas e a minha vida? Eu tenho as minhas coisas para fazer. Tem. E olha, entre as coisas que você tem para fazer, a principal delas, a maior de todas elas, são seus filhos. Porque se você tiver todas as conquistas do mundo, inclusive materiais, mas for um pai e uma mãe infeliz e frustrado com a educação que não deu, nenhuma vitória material vai compensar a tua frustração pessoal. Por isso, retoma seu lugar, assume sua posição. Se for preciso, busque ajuda, faça terapia familiar, busque aconselhamento com seus pais, com pessoas adultas, com famílias que você repute como famílias que educam muito bem seus filhos. Busque recursos. Não ache que está perdido. Enquanto os filhos estão com você, enquanto eles estão na sua casa, você tem muito poder de retomar o teu lugar, reorganizar a dinâmica afetiva da família, reestruturando você e eles. Eu lembro que uma vez eu estava no aeroporto de Congonhas, encontrei um juiz que me abraçou, eram umas 2 da manhã, não, em Guarulhos, Congonhas é fechado essa hora, era em Guarulhos, 2 da manhã, e o juiz disse assim, olha, eu vi aquele seu vídeo de reintegração do posse afetiva, meus filhos adolescentes, nenhum me respeitava mais, e agora todos me chamam de painho, pede a bênção, e foi porque eu comecei a mudar. E eu achei interessante, porque às vezes é isso, às vezes é uma aula como essa, às vezes é um livro que você lê, é uma sessão de terapia, uma conversa com alguém que te aconselha, um aconselhamento até religioso, que muda uma chave na tua cabeça e você pensa, cara, eu agora tenho que ir para um lugar que eu nunca tive. E ao estar nesse lugar, talvez você esteja destreinado, mas você vai aprender rápido, você reorganiza o lar. Pai, mãe, vó, tio, tia, direcionam lares. Dirigem vidas. Organizam psiquismos. Essa tarefa não pode ser terceirizada para a escola. Ela colabora com a educação socioemocional, com certeza. Mas essa tarefa é inadequavelmente sua
inapelavelmente sua, juridicamente sua, moralmente sua e espiritualmente sua. E aqui não vai culpa nem apontar de dedo, é responsabilizar para que você assuma seu lugar e tenha a paz que talvez você não tenha hoje. Acredite, vai dar um trabalho inicial no começo, mas depois vai gerar um sentimento de relaxamento muito profundo na sua vida. Porque aquele caos cotidiano vai ser trocado por uma harmonia que vai vir do direcionamento. Sabe, a tireoide, eu digo que eu fui fazer exame esses dias, né? A gente começa a chegar naquela idade que tem que fazer revisões periódicas do automóvel físico. E enquanto a médica fazia, né, o exame, ela explicando para mim que a tireoide, Rossandra, é o seguinte, eu acabei de ver aqui, todos os seus órgãos estão incríveis, o seu baço está no tamanho ideal, o fígado, está tudo tão incrível, mas, Rossandra, são os órgãos, eu quero saber como é que está o maestro, que é a tireoide. E se a tireoide estiver desorganizada, os órgãos podem estar incrivelmente bem, mas vai tudo desandar, porque não tem um regente. Pai e mãe são regentes. Não adianta os filhos serem saudáveis, bonitos, estudiosos, se não tiver alguém regendo a orquestra da família. E é preciso que você ocupe esse lugar. Retome a batuta. Ou se você nunca teve, aprenda a usá-la. No começo vai ser estranho, como qualquer movimento. Mas depois você faz isso e fica incrível, porque você vai ver que o que torna uma música harmônica é exatamente porque um conjunto de instrumentos diferentes e díspares seguem na mesma batuta de alguém que maestra essa orquestra e cria harmonia. Isso é a apresentação de uma orquestra sinfônica. E a cacofonia é exatamente cada um tocando o seu instrumento do seu jeito, sem nenhuma pessoa direcionando. Essa é uma família caótica. E esse tipo de família cansa os filhos, cansa os pais, cansa todo mundo. Já a família que se organiza traz paz para todas as pessoas. E basta você, que direciona esse lar, assumir esse papel, pegar sua batuta, colocar na vida de todos a experiência de que você está maestrando as existências, que a desarmonia, a cacofonia, o conflito e a dor vai ser substituído pela paz, pelo amor, pela intimidade, pela alegria. É o que a gente quer para você.